Olá, eu gostaria de dar o meu relato. Namorei com uma moça borderline durante 1 ano e meio. E, e assim, eu acredito que esse meu testemunho pode agregar, pode ajudar muitas pessoas que passaram ou que estão passando por isso. E até mesmo iluminar essas pessoas. E, e assim, a gente se conheceu pela internet, pelo Facebook. Eu a adicionei automaticamente. Aquilo o que me atraiu muito foi a beleza. Uma moça muito bonita, uma moça jovem, uma moça inteligente. E aquelas conversas eram uma coisa tão gostosa, tão quente, que automaticamente do Facebook ela já me passou o seu WhatsApp. E uma coisa que é interessante, essa moça ela não morava na mesma cidade que eu. Ela morava a 100 quilômetros daqui. E só que quando a gente conversava por telefone, eu me lembro que toda noite a gente ligava, ficava 2, 3 horas no celular. Aquela paixão, né? Eles falam que o amor ele tem aquelas 3 fases, né? A fase do encantamento, depois tem a fase da paixão e no último a fase do amor, né? Que é quando a gente começa a conhecer os defeitos da pessoa. Só que eu me lembro que isso foi em 2018. Naquele mesmo ano eu conheci uma outra moça que não era borderline e bonita também. E eu acabei que namorando com essa outra moça, por ela morar mais perto de mim e tal. Só que foi um namoro rápido. Um namoro ali que durou uns 4 meses, mais ou menos. E depois que eu terminei com essa moça, automaticamente... Só que aquela moça borderline, ela tinha o meu contato, só que a gente não se falava. E quando eu terminei, eu tava tão triste por a minha ex ter me deixado e tal, me trocado por outro cara, que ela simplesmente foi e reativou a conversa comigo. Voltamos a se falar. E ali ela queria me conhecer pessoalmente, porque a gente não tinha ainda se visto pessoalmente, apenas por vídeo, por foto, né? E ali deu certo que eu fui lá na cidade dela. E como eu sou uma pessoa assim, que eu sou da igreja, prego, encontros, participo, eu fui no encontro e nesse encontro eu acabei encontrando ela. E ali a gente começou a... Depois do encontro a gente começou a se falar, começamos ali. Eu lembro que no final desse encontro, na noite desse encontro, rolou o primeiro beijo, né? A gente ficou, né, e tal. E eu me lembro que isso já era já no começo de 2019, mais ou menos ali em março, fevereiro de 2019. E nessa época, eu voltei para minha cidade, ela na cidade dela. E aí passou um tempo, março, quando foi abril, eu voltei para a cidade dela já para namorar com ela. Porque eu me encantei muito, sabe? Uma pessoa muito incrível para conversar, uma pessoa que me dava atenção e me dava atenção até demais. Porque, por exemplo, se eu tivesse online e não respondesse ela ficava brava. Eu achava bonito, porque a impressão que eu tinha é que ela queria sempre estar falando comigo. Depois que eu fui percebendo que aquilo não era normal, né? Que ela acabava se tornando um pouco inconstante, porque você tira a liberdade da pessoa, né? O amor ele não pode tirar essa liberdade. E ali, 2019, a gente iniciou o namoro. Eu lembro que eu fiz que eu sou uma pessoa romântica. Eu dei flores pra ela, enfeitei o quarto dela com balões de coração. E ela quando voltou do trabalho e viu aquilo lá, ela se emocionou. Ela disse que nunca, nenhum dos namorados que ela teve tinha feito aquilo pra ela. Porque eu tava totalmente encantado por ela. Tipo, aquele relacionamento que eu tive
no meio com o dela, parece que não tinha atrapalhado esse amor, esse sentimento que eu tinha. Aquilo era só uma atração. E de fato durou, né, 3, 4 meses só. Só que daí com ela, com essa moça, ela, a gente namorando, começamos a namorar, eu dei uma aliança para ela de compromisso. E passado alguns meses começou essa manifestação, né? Porque essa moça, eu fui conhecendo a história dela. Só que ao invés de eu ter conhecido essa história antes de eu namorar, eu comecei a conhecer ela já namorando. Porque ela não tinha me contado que a mãe dela mandou ela embora de casa quando ela tinha 19 para 20 anos de idade. E depois eu fui descobrindo, através da própria mãe dela, que a mãe dela só mandou ela embora porque ela tinha batido na própria mãe. A mãe dela trabalhava na prefeitura, né, funcionária pública. E quando a mãe dela chegou na casa um dia, ela era uma pessoa muito assim preguiçosa, sabe? Ficava só deitada na cama, só na Netflix, YouTube, Instagram, só mexendo nisso, não fazia nada. E aí a mãe dela um dia chegou estressada, né? Porque toda mãe quer que a mulher seja uma dona de casa, né? Porque embora muitas meninas hoje com pensamento feminista acreditam que não, que a mulher não tem obrigação de casa. Mas toda mulher, ela precisa ser mãe e ser dona de casa, né? Porque ela é ensinada a isso desde criança, quando a mãe dá a boneca, assim, brinca de casinha. Já é ensinado isso dentro da mente da criança. Só que ela corria numa outra correnteza, né? Tipo, uma outra pensamento. E aí a mãe dela mandou ela embora com o pai dela, porque os pais eram separados. E foi embora para casa do pai, que morava também em outra cidade. E ali, morando com o pai, ela morou durante 6 meses com o pai, não se deu bem com o pai também por causa da madrasta. Porque a madrasta, assim como a mãe, também cobrava que ela ajudasse na casa, ajudasse na limpeza, ajudasse nos afazeres de casa. Porque como ela não trabalhava e ficava na casa, ela tinha tempo para fazer isso, né? Só que ela era muito preguiçosa, ela não gostava de fazer isso. E muitas vezes ela falava assim para essas pessoas que ela estava sendo escrava, que ela não tinha essa obrigação e tal. Foi aí que depois ela foi morar com a avó paterna. E com a avó ela também não se dava bem, porque durante acho que uns 4, 5 meses que ela morou com a avó, ela começou a se sentir perturbada, porque ela não gostava que as pessoas se preocupassem com ela, tipo, ela ia sair, a avó perguntava, vai para onde, né? Porque como você mora numa casa que não é sua, você tem a obrigação de falar onde você vai, a hora que você vai chegar. Porque a pessoa que é dona da casa não tem a obrigação de te dar a casa para você fazer o que você quiser, né? Ela não via assim, ela não gostava de dar satisfação, ela gostava de sair, voltar a hora que ela queria, beber, né? Andar com qualquer pessoa. E aí foi indo que ela pegou e saiu da casa da avó, foi morar sozinha. E ela, desde novinha, desde a sua fase adolescente, ela tinha um descontrole emocional, ela se cortava, ela se mutilava com gilete, com lâminas de aço, cortava os pulsos, né? E assim, eu fui descobrindo isso um dia, quando a gente estava junto no quarto, quando eu estava fazendo um carinho nela, eu via marcas no pulso de cicatrizes, né? Perguntei para ela o que era aquilo ali. Depois de muito custo, ela contou para mim que aquilo lá eram marcas de gilete, que ela tinha tentado se matar já, não só com lâminas, mas com remédios também, se dopar. E aquilo foi me assustando, né? Porque eu pensava, nossa, como eu caminhava na igreja, eu chegava a pensar que aquilo ali fosse algo até do mal, assim, demoníaco, né? Porque a gente estuda, a gente ouve falar sobre o demônio. Então eu acreditava que aquilo ali fosse uma ação demoníaca. Só que aí tudo bem. Aí quando ela começou a vir na minha casa, na minha cidade, ela tinha esse distúrbio de raiva, né? Tipo, do nada ela ficava brava, as coisas tinham que ser como ela queria e ela não aceitava ouvir um não. E eu fui me assustando com aquilo ali, né? E uma coisa que um amigo meu me disse foi o seguinte, que não só ele, mas a minha mãe também sempre dizia, que quando a gente começasse a namorar com a moça, a gente deveria observar como que ela trata o pai dela, né? Porque do jeito que ela trata o pai, ela vai tratar o marido. E do jeito que um marido
que o rapaz trata a mãe, ele vai tratar a esposa, né? Porque é a primeira voz feminina e a primeira voz masculina que ela tem na vida. E ela maltratava muito o pai dela, sabe? O pai dela, pra ela, era um lixo, ela bloqueava o pai do Facebook, do WhatsApp, ficava dias sem se falar com o pai. E aquilo foi me assustando, porque com o tempo, ela foi refletindo aquilo, a maneira com que ela tratava o pai comigo. Me bloqueava, parece que ela me procurava só quando ela queria presentes. E muitas vezes ela fazia dívidas. Ela tinha uma compulsividade em gastar, sabe? Comprava coisas sem precisão. E falava para mim, me empresta, sei lá, 200, 300 reais, depois eu pago. E como ela trabalhava, eu acreditava que ela pagava, só que ela nunca pagou, sabe? Ela sempre gastou de maneira compulsiva e não se preocupava comigo. E beleza. Aí passou um ano, só que nesse um ano, o primeiro ano de namoro, a gente terminou umas 4 vezes. Terminava, passava aí uma semana, voltava. Depois de um tempo terminava, ficava às vezes até um mês sem se falar, depois voltava. Só que um dia, ela deixou o Facebook dela aberto no meu computador, e um dia mexendo eu acabei vendo. Tipo, quando a gente terminava, ela já ia flertar com outro cara. Tipo, não dava nem dias assim, meses de término, ela já ia, flertava com outro cara. E as conversas eram tudo conversas promíscuas, do tipo de falar de sexo oral e por aí ia, né? E aquilo me assustava, porque quando a gente termina um relacionamento, não é normal a pessoa já ir partir para outra, né? A não ser que ela já tenha ficando com a outra pessoa. E aí eu ia questionar ela falava, eu fiquei mesmo com fulano, mas a gente não estava mais junto. Só que eu sempre enxergava isso como uma traição, porque a gente não tinha se desligado totalmente ainda. Aí depois ela se frustrava lá e voltava pedindo perdão, dizendo que me amava, e eu aceitava. E uma vez a gente foi no encontro da igreja aqui na minha cidade, e você sabe que ela começou meio que a se manifestar, sabe? Começou uma choradeira. Eu sei que teve que 2 ou 3 pessoas segurar ela. Ali eu pensei que fosse uma manifestação demoníaca. Só que como ela era uma pessoa da igreja, uma pessoa que não mexia com coisa errada, não tinha como o demônio se manifestar nela. E aí, ela chegou a bater num rapaz que era amigo meu, dar socos nele, né, e tal. E aí, conversando com a mãe dela, ela me disse, Fábio, foi assim que ela fez comigo. Do nada ela manifestava uma raiva, um ódio. E eu lembro que uns amigos meus da igreja começaram a fazer oração por ela e tal. E um amigo me disse, Fábio, isso que ela tem não é demônio. Isso aí que ela tem é uma cura interior, é uma criança interna dela que não quer ser tratada. E ali eu fui percebendo que, uma conversa que eu tive com uma amiga minha que é psicóloga, que me iluminou muito sobre sobre o que ela tinha, né? Que daí depois de um tempo, quando ela passou no psiquiatra, o psiquiatra diagnosticou ela como portadora do transtorno personalidade borderline. E ali a psicóloga me disse, Fábio, a pessoa borderline é como se fosse uma criança que não cresceu. E ali eu fui entendendo que realmente essa moça era isso, uma criança que não cresceu. Porque ela fazia birra quando ela não era aceita, ela chorava quando ela ouvia não, e ela não queria crescer, né? Era como se fosse uma criança que vivia uma vida de Peter Pan, que é viver sempre no mundo da criança. E ela já tinha seus 23, 24 anos. Já era uma mulher, né? Uma pessoa adulta, não era mais uma criança. Então já era para ter tido uma maturidade. E quando ela ficava em casa, eu me lembro que uma vez ela ficou 15 dias em casa, ela não fazia nada. Eu penso numa pessoa preguiçosa mesmo. Acordava tipo 10 horas da manhã. Eu falava pra ela assim, que eu moro com a minha mãe e meu irmão. Falava assim pra ela, viu? Você não vai ajudar minha mãe nos afazeres domésticos? Ela falava assim, eu vim aqui pra passear, não vim aqui pra ser escravo, pra ter obrigação. Só que eu falava pra ela, falei assim, só que você não é visita mais, você já é de casa, né? E aí eu fui vendo, né? Eu engolia tudo aquilo ali, porque como eu tava apaixonado, eu achava que era normal. Só que um dia, quando eu fui na casa dela, que ela morava sozinha,
já. E realmente ela não fazia nada. O arroz, feijão chegava a perder, sabe? Juntar caruncho. Porque ela não fazia, ela comia só lanche, marmita. Às vezes não comia, só tomava leite com bolacha. E ela foi me tratando daquele jeito. E como eu falei, eu penso que toda mulher ela precisa ser dona de casa. Ela precisa amar o marido e também amar cuidar da sua casa, né? E chegava tipo 6 horas da tarde, eu não via nela essa preocupação de, nossa, eu vou pegar e vou fazer janta, né? Vou fazer almoço. Eu não via isso nela, ela não tinha isso. Elas muitas vezes chegavam em mim e perguntavam, você tá com fome? Né? Sendo que a gente tava, às vezes, 1 hora da tarde, 2 horas da tarde, tava varado de fome. E ela falava, eu não tô, porque eu acordei 10, 11 horas da manhã, tomei um café com leite, com Toddy, tô cheia. E a minha mãe, né, como uma pessoa vivida, me aconselhava, falava, Fábio, sai fora disso, porque essa moça aí não vai cuidar de você. E aí, beleza. Eu acreditava que ela fosse mudar, sabe? Que ela, com o tempo, ela fosse mudar. Só que daí, eu me lembro que o ano passado, 2021, começo do ano, a gente terminou em 2020, mais ou menos ali em outubro, setembro de 2020. Quando foi em março de 2021, fevereiro para março, a gente voltou. E assim, eu me recordo que 2020 para 21, ela ficava mandando mensagem, dando umas indiretas para mim, me marcando em vídeos, só que não conversava comigo, sabe? Só ficava vendo, né? Tipo, eu postava uma foto, ela via a foto. E 2021, a gente voltou, né? Conversei com ela, ela dizia que estava arrependida, que me amava, que eu era o melhor namorado que ela já teve e tal, que o que eu tinha feito por ela nunca ninguém fez. Só que quando a gente voltou em 21, em março, essa volta durou só um mês, porque comecinho de abril a gente terminou de novo. E aí foi o fim, né? Terminamos de vez mesmo. Porque ela dizia que tinha se arrependido de ter voltado comigo e logo já ficou com outro cara. Passou uns meses, ficou com outro cara também e engravidou do outro cara. Porque ela fazia sexo, né? A gente tinha relação sexual, embora sendo da igreja, só que depois de um tempo, quando a gente teve, a gente sempre fez sem camisinha, sem nada. E eu via que ela queria muito engravidar. Só que eu sempre disse pra ela que eu não queria, tipo, ser pai, né, engravidar ela sendo namorado, eu queria casar. Só que como fazia um ano e pouquinho que a gente estava namorando, eu achava cedo a gente casar. E também a maneira com que ela me tratava, que a gente vivia, eu sentia, algo me dizia que não era pra ser. Só que a paixão, o sexo, aquilo parece que me prendia, né? E aí beleza. Eu sei que daí, o que aconteceu? A gente, ela ficou com outro cara, engravidou do outro cara. Aquilo, nossa, destruiu meu coração, porque a gente falava tanto de gravidez, de ser pais, né? De ter nosso filho, nossa família. E quando eu vi aquilo ali, nossa, parece que era uma faca no meu coração que vinha. E eu tinha que engolir, sabe? E aí quando eu mandei mensagem pra ela um dia no Messenger perguntando se realmente, tipo, ela engravidou do cara e perdeu o nenê. Porque ela tinha um outro problema também, que o rapaz tinha uma moto, ela tentou se matar com a moto do cara. Ela tinha uma impulsividade. E não foi a primeira vez, ela já tentou se matar na moto da mãe, né? Uma vez ela pegou a bicicleta minha e se machucou toda. Então eu já vi que ela meio que não era algo normal. E quando ela me tratou de um jeito assim, como se nunca tivesse me conhecido, sabe? Um dos relatos que eu vi sobre o borderline é que eles amam, idolatram a gente, só que depois com o tempo eles menosprezam, né? A gente não existe mais pra ele. E ela me tratou assim, sabe? Só que daí depois ela me bloqueou do Facebook, me bloqueou do Instagram, bloqueou de tudo. E passou um tempo, ela conheceu outro cara, ficou com esse cara, namorou com esse cara e engravidou agora desse cara, né? E eu sei que ela começou a namorar com ele em setembro, quando foi em novembro ela ficou noiva, né? Acho que estão morando junto agora, estão amigados, né? Não casaram, mas estão amigados. E
E, sabe, dói muito, sabe? Dói muito porque eu sempre pensava assim, a gente vai voltar, a gente vai melhorar. Só que é que nem um dia um amigo meu me disse que as coisas às vezes não é pra ser, né? E Deus, ele nos ama e ele não ia permitir que a gente ficasse com alguém que só machucasse a gente. A gente que tem um bom coração. Por um lado, eu não me arrependo, porque me ensinou muito, eu aprendi muito e eu também pude amar. E eu sei que o amor com que eu tive para ela, ela sempre vai ter no coração. Talvez daqui 1 ano, 2 anos, tudo que eu falava, tudo que eu orientava ela perceba, sabe? Eu creio que um dia ela vai enxergar isso e mude, né? Mude de vida, né? E é muito triste, mas a vida a gente segue, né? Porque depois que a gente terminou ficou um vazio. Parece que eu não conseguia mais me envolver com ninguém, sabe? Ficava pensando muito nisso. E é difícil, de vez em quando vem a tristeza, vem a carência. E só Deus mesmo para nos dar coragem, né? Para que a gente não desista. E essa moça, como eu falei, ficamos 1 ano e meio juntos. A gente ia noivar o ano passado e ia casar esse ano, o planejamento nosso. Só que daí a impulsividade dela de querer sempre resolver as coisas logo fez com que a gente terminasse e, e seguisse a vida, né? Embora, sabe, eu sempre tenho comigo, né, que ela vai voltar, que ela vai mandar mensagem, mesmo ela estando com outro cara. Só que pelo que eu vejo, pelo que me falam também, o cara vive o mesmo que eu vivi, sabe? Tipo, ela maltrata ele, ela xinga ele, eles moram juntos, mas é um inferno, né? Em vida, ela não faz nada. O cara tem que ser homem e mulher na casa, né? Fazer comida. Ela não faz nada, fica só deitada. E é isso.